Aleluia, aleluia. Filho, se você está triste, eu tenho sido tocado por isso agora. Se você está triste, eu quero dizer para você que o Espírito Santo é sua alegria. O Espírito Santo é a sua vida. O Espírito Santo é aquele que te assiste quando você não sabe nem como orar. O Espírito Santo é o que te faz ficar de pé. O Espírito Santo é a certeza de paz no seu coração. O Espírito Santo é a certeza da vida. Você consegue viver porque você tem o Espírito que te conforta e te assiste em todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Projeta para mim, dá para projetar? Aleluia. Atos capítulo 14, verso 8. Quero começar lendo um texto para você. Se você quiser acompanhar a palavra, ela já está escrita lá no aplicativo, na área de palavras. Tem também o vídeo lá depois para você assistir na semana. Nós estávamos com um problema no vídeo. Resolveu aí o problema do vídeo? Não, ainda não, aleluia. Então não vai ter vídeo. Então você tem que prestar muita atenção. Se você quiser pegar seu celular e fazer aquele piratão, é a hora, viu? Aleluia. Tem uns irmãos que fazem o piratão. Eles põem o celular para gravar a mensagem. Ele faz agora que precisa, porque eles estão resolvendo lá atrás. Aleluia. Atos capítulo 14, verso 8. A palavra de Deus diz: em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Ele era paralítico desde quando? Desde que nasceu. Nunca andou. Paralítico desde o nascimento. O qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé. O que ele tinha? Fé. Vamos analisar duas características antes de continuar com o texto. A Bíblia diz que ele era paralítico desde o nascimento. Mas o que ele tinha? Fé. Isso é fundamental. Grava isso. Você precisa ter fé. A fé é o que transforma a sua história. A fé é o que te dá esperança. A fé é o que te mantém de pé. Aleluia, aleluia. Esse homem, eu vou ler mais uma vez, esse homem ouviu falar Paulo e fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram na língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Aleluia. O que é isso? Manifestação de poder. Quero declarar que isso tem que se tornar natural e comum no nosso meio. Aleluia. Eu estava com esse evento de pastores que o pastor Edson disse essa semana, e ouvindo o testemunho de um irmão, ele disse que estava ministrando a palavra, e que o Senhor o impeliu para descer, pular do palco e sair correndo no salão. Eu acho que Deus tem que falar comigo profundamente para fazer um negócio desse. Que eu acho que eu vou ficar muito envergonhado de fazer uma coisa dessa. Primeiro que do jeito que nós estamos aqui, ainda eu estou meio gordinho, para sair no meio já é um desafio, tem que passar meio de lado. E ele saiu correndo, subiu no palco, e pegou o microfone e disse assim: você quer saber por que eu saí correndo, né? Porque Deus me tocou e me deu vontade. Você imagina você estar sentado e escuta uma coisa dessa. Você ia falar o quê? Que esquisito. Aí ele falou assim: e Deus está me dando vontade de correr de novo. Pulou, largou o microfone e continuou correndo em volta do salão. Só que tinha uma mulher na primeira fileira que era paralítica, numa cadeira de roda. E ela levantou e saiu correndo atrás dele. Aleluia. Você imagina os irmãos quando viram isso. E os irmãos conhecem, sentada na primeira fila. E perguntaram para ela, chamaram ela no palco e perguntaram: o que aconteceu? Eu não sei, mas quando ele saiu correndo a primeira vez, eu orei e falei: Senhor, se ele correr de novo, eu vou levantar e vou correr atrás dele. Às vezes você pode olhar e pensar: eu só estou com vontade. Não prive o poder do Espírito de agir na sua vida. As suas vontades não são simplesmente naturais. Você é guiado pelo Espírito. Você vai saber discernir quando é algo natural, quando é algo do Espírito. Você sabe, irmãos, nós estamos declarando que esse é o ano da aceleração. É um ano que Deus vai acelerar os processos, vai movendo as coisas. Desde segunda-feira nós iniciamos um jejum de 21 dias. Primeiro jejum de 21 dias do ano, nós fazemos 2. Nós estamos falando do sobrenatural, aleluia. E subiu ao meu coração ministrar para você uma mensagem que o sobrenatural tem que acontecer na sua vida todos os dias. Nós ainda ficamos tocados com o sobrenatural.
Quando nós vemos o sobrenatural de Deus acontecendo, os milagres de Deus acontecendo, nós somos muito tocados. Eu não estou dizendo que você não tenha que ser tocado, não se perca nas minhas palavras, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você, quando o sobrenatural acontecer, você tem que olhar e concluir: eu vejo isso todo dia. Para o povo do mundo é loucura, para você é o seu cotidiano normal. Aleluia, eu quero encher o seu coração de fé, porque no final nós vamos orar por isso. Aleluia, eu não vou ministrar o capítulo do livro, você pode ler o capítulo depois, em nome de Jesus, mas perceba que a humanidade tem sede pelo sobrenatural. A humanidade quer ver o sobrenatural. Os filmes que mostram o sobrenatural são as maiores bilheterias. Os jogos de videogame, cadê os meninos do videogame aí, que falam do sobrenatural, são os maiores em vendas. Por quê? Porque o mundo tem sede do sobrenatural. Quando eu converti de verdade, ganhei consciência, aceitei Jesus, qual você acha que foi o primeiro livro da Bíblia que eu quis ler? Quero ler Apocalipse. Li Apocalipse, não entendi nada. Aí fui no meu líder, ele falou: não, começa com Mateus. É mais fácil para te explicar, depois nós vamos para Apocalipse, depois você lê a Bíblia toda aí. Mas você é sede de descobrir, de saber o que está acontecendo. Sabe, muitos irmãos ao ler esse texto pensam que foi Paulo que operou o milagre. Mas nota o que o texto diz. A palavra de Deus diz que o paralítico teve o quê? Ele teve fé. Quando ele ouvia a pregação do apóstolo Paulo, fé cresceu dentro do coração dele. Eu tenho certeza absoluta que Paulo não estava pregando o evangelho de condenação. Porque o evangelho de condenação nem existe, né? A palavra de condenação, ela não avulta a fé. A palavra de condenação, ela destrói a fé. A palavra de condenação enche você de medo. Paulo não pregava, com toda certeza, o evangelho do conformismo, o evangelho de uma vida limitada, o evangelho de um destino inalterável. Existem pessoas que eles olham para si mesmo e concluem: serei como minha família sempre foi, esse é o meu destino. Quero dizer para você que Deus é especialista em transformar destinos. Deus é especialista em fazer nova todas as coisas. Deus é especialista em manifestar favor abundante, graça sobrenatural, vida de Deus, revelação do Senhor. Deus é especialista em manifestar favor. Aleluia, aleluia. O que encheu o coração daquele homem? Fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Não é qualquer coisa que você deveria ouvir. Você é livre para ouvir o que você quer. Você é livre. Não quero que você se sinta acusado, aprisionado. Não, você é livre. Mas quero dizer para você, nem tudo que você ouve te enche de fé. Existem coisas que você escuta que roubam a sua fé, que minam a sua fé. Você deveria ouvir palavra da verdade. Você deveria ouvir músicas que te enchem de fé. Eu vejo muitos irmãos preocupados se ele escuta música secular, ou se ele não escuta música secular, ou como os crentes gostam de dizer, música do mundo. A menos que você seja um ET, toda música é do mundo, filho. Se você é daqui, a música é daqui, da terra. Entenda. Mas você deveria ouvir, não deveria ficar perguntando se eu escuto ou não escuto música mundana ou secular. Você deveria ouvir aquilo que te enche de fé. Existem músicas que roubam a sua fé, que te colocam para baixo. Não é pecado, mas você não deveria fazer, porque rouba a sua fé, mina a vida de Deus que há dentro de você. Agora, deixa eu te falar, você sabe por que você está aqui? Nunca parou para pensar nisso? Você foi para o encontro, aleluia, recebeu vida de Deus, nasceu de novo. Nós falamos lá que você mudou de endereço, agora você vai morar no céu com o Senhor. Você chegou aqui no domingo passado e ouviu ministrar que você é filho amado, e há perdão, há favor, há vida, há graça para Deus manifestar em você. Você não fica pensando assim: rapaz, mas no céu é tão melhor, que eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu não estou falando de morrer não, viu? Porque se falar de morrer, tem uns que correm de medo, né? Não estou falando de morrer. Você nunca pensa: o Senhor podia me levar embora numa carruagem de fogo. Aleluia. Podia. Por que você fica aqui e não vai embora na carruagem de fogo? Porque você tem uma obra para realizar aqui. Você tem uma vida para viver aqui. E a sua vida precisa ser uma vida onde o sobrenatural acontece a todo momento. Você faz parte de um reino que é sobrenatural. A sua maneira de viver deve ser permeada pelo sobrenatural. O sobrenatural tem que se tornar comum na sua vida.
Não tem a ver com viver simplesmente, tem a ver com um viver sobrenatural. Há poder de Deus na minha vida. Eu oro e Deus faz. Eu peço e Deus age com o seu Espírito e com o seu poder. Eu sou amado, ganhei identidade no Senhor. Eu posso expelir os demônios, aleluia. Essa semana o pastor Wilson falou uma realidade. Eu nem vou perguntar aqui para eu não ficar frustrado, né? Mas muitas pessoas nunca expulsaram um demônio. Será que é porque não existe demônio? Ou será que é porque nos falta poder? Ou será que é porque alguns têm medo? Sabe, nós precisamos manifestar poder, poder do alto, poder sobrenatural. Você tem que viver uma vida simplesmente do sobrenatural. Você precisa ordenar ao reino do Espírito. É ordenar a Deus, não confunda. É ordenar ao reino do Espírito. A Bíblia diz que diante do nome do Senhor, os discípulos foram evangelizar de 2 em 2, 70 discípulos. E quando eles retornaram, eles voltaram dando testemunho, dizendo: Senhor, nós estamos maravilhados, porque diante do seu nome até os espíritos se nos submetem. Sabe o que é isso? Poder do alto. Quando terminar essa reunião, nós vamos orar: Senhor, eu quero ver poder do alto. Sabe aquela tristeza que você tem que estar te acompanhando? Poder do alto vai encher o seu coração de vida. Sonhos de paz e de alegria encherão o seu coração, aleluia. Vida eterna do Senhor sobre você. Não se conforme com uma vida comum. Vira para o seu irmão e fala assim: não se conforme com uma vida comum. Fala para o outro irmão agora, fala: não conforme com uma vida comum. Irmãos, nós nos acostumamos a viver uma vida normal, natural, uma vida onde as coisas não acontecem. Nós nos conformamos a viver. Eu conheço gente que se conformou a viver com doença. Ele tem uma doença, a doença é incurável, e ele se conformou. O médico falou que é incurável, pastor. Eu sei, não quero desrespeitar, nem desqualificar nenhum profissional da área médica, de maneira nenhuma. Eu respeito aquilo que ele diz, mas eu creio naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o médico dos médicos. Você tem sim uma doença. Aos olhos naturais ela é incurável, aos olhos naturais é mesmo. A medicina não tem descoberta da cura da enfermidade, mas o poder do alto se manifesta e traz cura. A vida do alto se manifesta e transforma. Sabe, você tem uma única vida. Pode parecer um pleonasmo meio esquisito, mas é a realidade. Você tem uma única vida para viver. Para que você vai viver ela de qualquer maneira? Quero te perguntar como você está escolhendo viver sua vida. Você pode escolher ter uma vida comum, ou você pode escolher ter uma vida incomum. Quero te dizer que se você escolher o Senhor, você vai escolher uma vida incomum. Para o Senhor você se tornou santo. A palavra de Deus diz que nós temos acesso ao trono da graça, para receber misericórdia, socorro. Socorro pode se traduzir também como favor na ocasião oportuna. Como que você entra no trono da graça? Você entra pela fé. Você ora, pede e o Senhor faz. E se Ele não fizer? Se Ele não fizer, eu continuo pedindo até que. Aleluia, 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 aleluia. Mas as pessoas se conformaram com uma vida natural. Aleluia. Santificação, meu irmão, significa ser incomum. Sabe o que é ser santificado? É enfiar na sua cabeça que você é exclusivo para o Senhor. Não há outro como você. Você foi destinado para anunciar as virtudes. As virtudes têm a ver com o sobrenatural. Você foi chamado para anunciar as virtudes de Deus nessa terra. Você foi chamado para proclamar o sobrenatural de Deus nessa terra. A orar e as pessoas serem curadas. A ordenar as enfermidades que retrocedam e retrocederem. Aleluia. Nós temos aqui o nosso aplicativo que a gente tem lá a entrada de pedido de oração. Entre 80 e 90, preciso ver contar o de hoje, porque o de hoje foi tudo saúde, né? Mas mais ou menos uns 80%, tudo é pedido de saúde, de oração por saúde. Nós vamos orar sempre. Vamos orar sempre que você pedir. Aliás, eu estimulo você, congestiona esse negócio pedindo oração. Nós estamos aqui de manhã orando todos os dias por você. Orando pela sua vida, orando por nós e declarando o poder do Espírito. Mas você foi chamado para operar o natural. A Mariazinha está no hospital em fase terminal. Entra lá com o poder do Espírito e ora por ela e crê que ela vai levantar.
Mas pastor, e se ela não levantar? Pois é, mas e se ela levantar? Por que você tem sempre que olhar para a dúvida? Sempre que olhar para o natural? Ah, pois é, pastor, mas e se não acontecer? Tá bom, então eu te pergunto, e se acontecer? Ah, imaginou o enfermeiro olhando ela em fase terminal, ela acorda, arranca os tubos, tudo, nem sei se pode fazer isso, ela arranca tudo lá e fala, não, estou bem, chega desse negócio que eu cansei, que esse barulho está me incomodando, esse pipipi aí, quero ir embora. Por que você não pode crer no sobrenatural? Você precisa crer só no natural. Sabe, em nome de Jesus, desenvolva um coração cheio da vida do Espírito. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, olha o que a Bíblia diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. O que esse texto está dizendo que você é? Você é raça eleita. Raça eleita. Sabe o que é ser eleito? O que é ser eleito? É ser escolhido. Aleluia. Aleluia. Dentre tantos na face da terra, o Senhor escolheu você. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala assim para ele, Deus me escolheu. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gosto de brincar com a minha esposa, né? Ela dizia assim, eu sou mais amada que você. Ela falava isso, né? Aleluia. Eu falei, pior que é mesmo. Você pede as coisas, Deus faz. Aí um dia eu me indignei com isso, falei, não é possível, Senhor. O Senhor me ama mais do que qualquer outra coisa. E eu vou pedir e o Senhor vai fazer. Aí mudou, agora eu peço e eu recebo mais. Fico brincando com ela, e ela fica, não, mas eu sou mais amada. Eu falei, aleluia, mas eu também sou mais. Sabe, não estou falando isso para você ficar disputando quem é mais amado com o seu irmão, estou falando isso para você ganhar uma identidade. Eu tenho favor. Meu Pai escolheu me amar, escolheu me abençoar, escolheu me culminar de bênçãos sobrenaturais. A alegria do Senhor é a minha força. Todos os dias que você estiver triste, vai lá no espelho, olha para o espelho e declara, eu posso estar alegre, porque eu recebi Jesus, e a alegria do Senhor é a minha força, e os poderes sobrenatural de Deus vai tomar conta do ambiente, vai mudar o seu estado de espírito, de humor. Aleluia, aleluia. O texto de 1 Pedro, ele diz, a fim de proclamar as virtudes. A palavra a fim de, expressa o propósito. Por que você foi chamado? Para proclamar o quê? As virtudes daquele que te chamou. As virtudes de quem? Do Senhor. O que são as virtudes do Senhor? É o sobrenatural e o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Você é sacerdote. Aleluia. Sempre que você pedir oração, eu vou orar. Sempre. E eu estimulo você, peça. Mas nunca peça oração sem que você mesmo ore. Vai lá você, impõe as mãos e declara, vai receber vida de Deus. Está doente, está com febre, eu vou pedir para os irmãos orarem, mas eu vou orar também, vou impor minhas mãos e vai receber vida de Deus, vai receber cura. Nós somos o que somos em Cristo para manifestar ao mundo o sobrenatural de Deus. Deus chamou você para manifestar o sobrenatural dele. Aleluia. Aleluia. Deus não te escolheu só para te dar um título. Deus não te escolheu só para te dar poder por si próprio. Ele deu poder para introduzir você no sobrenatural. Aleluia. Por isso que eu estou te dizendo, você tem que encher o coração de fé, para você enxergar aquilo que você ainda nunca viu. Você foi destinado a andar no sobrenatural de Deus. Aleluia. Você foi destinado a topar com os enfermos e orar por eles, e eles receberem vida e alegria. Aleluia, você foi destinado para orar, sabe aquele seu trabalho terrível, aquele seu colega de trabalho, aquele seu patrão esquisito, você até pensa, ele é meio endemoniado, aquele cara lá, você foi chamado para entrar lá e declarar a paz desse lugar a partir de agora, a vida do Espírito nesse lugar em nome de Jesus. Deixa eu te falar, pessoas comuns estabelecem alvos comuns, pessoas incomuns estabelecem alvos sobrenaturais. Você vai pegar essa fichinha aqui para colocar os seus alvos. Aleluia. Fica colocando só. Né? Às vezes eu vejo uns alvos. Meu Deus, como é que eu falo? Porque às vezes é o seu, você vai ficar triste comigo. Mas tem uns alvos que são esquisitos demais. Você coloca no seu alvo assim, quero ler 12 livros no mês. Ou no ano. Você sabe o que você precisa para ler 12 livros no ano? Comprar os livros e ler. Você nem compra o livro, você quer ler que livro no ano?
Nós vamos entrar em abril. Você já leu os 3 livros que passou? Não, pastor, nem comprei. Eu quero te dizer que não adianta ficar orando, Senhor, toca na Pâmela para ela ler 12 livros no ano. Você tem que comprar o livro e ler. Ou baixa um PDF do livro, se você não quer comprar. Aleluia. Ou pede emprestado, não pede para mim não, pede para o Hannes. Aleluia. Ele te empresta. Aleluia. Aleluia. Pede emprestado, mas faz, lê. Lê. Vai atrás e lê. Aqui eu já tenho 3, você pode pegar e ler. Já ia ajudar você, já ia cumprir sua meta, já. Aleluia. Mas sabe, irmãos, que são alvos que não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Senhor, outro alvo que eu vejo que é, Senhor, eu quero fazer uma universidade. Louvado seja Deus pela sua vontade. Vai lá e se matricula. Faz o vestibular. Não, mas e se eu não passar? Aí eu volto com você. E se você passar? Ah, mas como é que eu vou pagar? Ué, por que você não pede para o Senhor? Porque se você passar na universidade, Ele vai te dar o recurso para pagar. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, você coloca alguns alvos que dependem mais de você do que do Espírito Santo de Deus. Perceba, outro alvo que eu vejo, que, ok, não quero desestimular você a escrever seus alvos, não é isso. Mas quero te estimular a viver uma vida sobrenatural, amém? Aleluia. Senhor, eu quero ganhar 12 pessoas para Jesus no ano. Eu olho um alvo desse e fico pensando, aleluia, que bênção. Você tem que pregar o Evangelho. Se você não abrir a boca para pregar o Evangelho, vai ficar meio complicado você ganhar gente. Você tem que convidar os irmãos para ir na célula. Você tem que pregar o Evangelho para eles. Você tem que contar, eu vivi esquisito, encontrei o Senhor mudou meu esquisito, agora eu sou feliz da vida, alegre, em paz e tenho favor. E Deus vai te dar favor também. Ah, pastor, mas e se ele não aceitar? Eu te falo de novo, e se aceitar? Você está conseguindo perceber que algumas coisas nós é que limitamos? Não limite o poder de Deus. Seja usado e ousado em Deus. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Você foi destinado para andar no sobrenatural. Você foi destinado para escrever alvos incomuns. Aleluia, aleluia. Irmãos, se você entender essa verdade, nós estamos no ano da aceleração. Quais são os milagres que Deus vai fazer por você? Aleluia, aleluia. Foi o sangue de Jesus derramado que nos constituiu reis e sacerdotes nessa vida. Não desperdice o poder do sangue de Jesus. Nós temos uma missão, nós fomos chamados, temos uma responsabilidade, nós temos um reino para manifestar aqui na terra, nós temos que andar de maneira sobrenatural. Você é filho de um Deus, é filho de um Pai especialista em operar milagres. Os sinais acompanharão aqueles que creem, diz a Bíblia. Em meu nome, a palavra de Deus diz, em nome dEle, os demônios vão chegar, você vai expelir, vai haver sinais prodígios, pegar em serpente, vai beber veneno mortífero, nada vai acontecer, vai manifestar o poder do Espírito, vai viver uma vida sobrenatural. E de novo, você é esquisito que sai daqui falando mal, eu não estou falando que é para você ficar bebendo veneno nenhum, estou falando para você manifestar uma vida sobrenatural. Não viver uma vida natural, não viver uma vida de qualquer maneira, não deixar os seus dias passarem. Eclesiastes tem um texto que diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos nos quais dirás, não tive neles prazer nenhum. Eu tenho provado disso. Está nos maus dias, pastor? Não, não é isso não, mas já não tenho o mesmo tempo que eu tinha quando eu era mais jovem. Não tenho o mesmo tempo que eu tinha quando eu era menino. Não posso mais sair de madrugada no Bom Retiro, tocando violão, evangelizando, porque a minha esposa vai perguntar, você está preocupado? Onde você está? O que aconteceu? E meus filhos vão falar, ué, por que você não levou a gente? Porque nós temos um combinado que quando você vai, nós vamos também, como assim nós não podemos ir? Eu não tenho mais a mesma liberdade, mas ainda há muito poder para manifestar. Estou dizendo para você que Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em te levar para manifestar seu poder. Quando você entende o que eu estou dizendo aqui? Aleluia, aleluia. Sabe, por toda a Bíblia você vai encontrar o poder sobrenatural invadindo e alterando o ciclo natural das coisas. Se você observar a igreja, a história da igreja primitiva no livro de Atos, você vai descobrir o padrão dos crentes naquela época. Eles andavam cheios do Espírito Santo. O que nós estamos jejuando nesses dias? Pelo poder do Espírito Santo. O poder do... quero liberar sobre você o mesmo texto que foi liberado sobre Maria, quando o anjo apareceu para ela, dizendo que ela conceberia Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Uau, 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 já imaginou?
o anjo falando isso para você, é só a rajada de glória, aleluia. É só manifestar poder, graça e unção. Eu quero declarar, desceu sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolveu com seus laços eternos de amor. Aleluia, aleluia. As pessoas viviam de maneira ousada quando você vai ver a igreja primitiva. Eles viviam através de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Eles aprenderam a andar no sobrenatural. Eles aprenderam a receber vida. Eles eram uma classe especial de pessoas? Não. Não. Talvez nem tinham o mesmo QI, talvez não, certeza, que nem tinham o mesmo QI que eu e você temos. Mas eles decidiram andar cheios do Espírito do poder. Era o Espírito Santo que realizava o poder através deles. Era o Espírito Santo que realizava os milagres. Só que da mesma maneira é hoje. O Espírito Santo quer introduzir você na esfera do sobrenatural e quer operar milagres através da sua vida. Você precisa ser só um canal que conduz o rio, a vida, para abençoar todas as famílias da terra. Quero dizer para você, quero profetizar, todo mundo que chegar ao seu redor, vai sair de perto de você declarando que se sentiu abençoado. Aleluia. Vai ouvir suas palavras e vai falar, eu gosto de falar com você, porque eu me sinto abençoado. Aleluia. Quando isso acontecer, você vai lembrar, é poder sobrenatural. O Espírito Santo opera milagres através da autoridade do nome de Jesus e através dos dons espirituais. Isso é manifestar o sobrenatural na terra. Em nome de Jesus, nessa noite eu comando em nome de Jesus pelo Espírito, os poderes e os dons sobrenaturais do Senhor, recaindo sobre a sua vida, moldando e transformando a sua história para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não vai ser mais a mesma pessoa ao término desses 21 dias. Você vai orar a próxima semana diferente. Você vai orar por esses dons espirituais. Eles recairão sobre você de maneira sobrenatural. Muitos receberão palavra de conhecimento. Você vai olhar, vai enxergar e vai falar aquilo que está acontecendo. Não é predizer futuro não, é palavra de conhecimento. Deus vai operar milagres e vai usar você de maneira sobrenatural em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, a ignorância, ou seja, o não saber nada a respeito dos dons, é que é o empecilho para a gente manifestar. Por que a gente não manifesta o poder do Espírito e os dons sobrenaturais de Deus? Não sabemos nem como é. Não sabemos o que tem que fazer. É igual o batismo nas águas. Se você entender o poder espiritual do batismo nas águas, você nunca ia se permitir frequentar um culto, viver sem ser batizado nas águas. Você precisa entender o poder sobrenatural que é ser batizado nas águas. É uma declaração, é uma confissão pública. No reino do Espírito você está dizendo, eu decidi mudar de vida, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu sou amado pelo Senhor. Quando eu me batizo, eu estou proclamando publicamente, eu decidi aceitar o seu amor, Senhor. Mas não é possível que você entenda um negócio desse e você não quer batizar. Se você não quer batizar entender um negócio desse, tem uma triste notícia para você, você não converteu não, tem que converter. Não entendeu o que é nascer de novo. Não entendeu. Veja, como que Satanás prende as pessoas? Através da ignorância. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Aonde que não há liberdade? Quando não se conhece a verdade. A verdade aqui aponta para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade aponta aqui para a manifestação do poder do Espírito. Aleluia, aleluia. O sobrenatural vai se tornar comum na sua vida. Milagres devem ser comuns na sua vida. Aleluia. Quando a razão toma o lugar dos milagres, o cristianismo perde a sua força. O cristianismo perde a sua fascinação. O cristianismo perde a sua frutificação. O cristianismo não é religião. O cristianismo é manifestação de poder da vida ressurreta de Jesus em você que é homem. Vou melhorar, acho que ficou complicado, né? Cristianismo é poder de Deus se manifestando em você. Isso é cristianismo. Quando o poder de Deus se manifesta, isso é cristianismo. O cristianismo está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Deus deixou uma marca pelo sobrenatural no nosso interior. Nós queremos um evangelho vivo, de um Deus vivo. Tudo o que o Senhor faz e fez por mim e por você, Ele faz pelo sobrenatural. O novo nascimento é sobrenatural. Quem em sã consciência pode dizer e aceitar que alguém morreu por ele? Quem em sã consciência pode confessar? E a Bíblia diz que é sobrenatural, porque eu tenho que crer e depois falar. Quem pode crer numa maluquice dessa? Olhando de maneira natural.
A habitação do Espírito é sobrenatural. Tem que ser muito doido para acreditar que alguém deixou um Espírito que vai habitar você. Falam, pastor, isso não existe. Não, te convido para ir no encontro, você vê como é. Eu descobri lá, você vai só na hora da libertação, aí você vai ver como que é. O que acontece nessa hora? Aleluia. Sabe, nós estamos imersos no sobrenatural. Só que é hora da gente manifestar esse sobrenatural ao mundo. Projeta para mim 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Olha o que o apóstolo Paulo resolveu falar. Você não consegue pôr no meio assim, só para meu toque não gritar muito? Obrigado. Primeiro eu vou ler aqui. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. A Bíblia diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Uau. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Você pode falar, mas quando o Espírito manifesta poder, uma palavra só resolve tudo. Um momento, se você gastou anos falando, o Espírito manifestou e num segundo mudou a história. Isso é o poder, isso é o Evangelho, aleluia, é para isso que nós fomos chamados. 1 Coríntios obrigado, mano. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, olha o que a Bíblia fala a respeito dos dons, muito importante, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, aleluia, 1 Coríntios 12, 1, ele está indo, aleluia, amém. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Fala para o seu irmão assim, não seja ignorante. O que Paulo diz? Ele não queria que os irmãos de Coríntios ficassem na ignorância. Ele queria que os irmãos de Coríntios soubessem da operação dos dons do Espírito. A ignorância, quando eu falo de ignorância, é não saber a respeito de uma verdade. A ignorância é cruel. A ignorância rouba a verdade. A ignorância oculta de você a realidade das coisas. Há um reino do Espírito. Existe um Deus soberano. Existe um Filho que resolveu amar os pecadores. E existe um Paracleto e Consolador que foi derramado sobre cada um que creu no Filho. Assim como existe diabo, existe o poder das trevas, existe Satanás e os demônios. O reino espiritual, ele existe. Existe. A ignorância se torna a primeira muralha a ser destruída. Quem destrói a ignorância? É a fé. Quando a fé é liberada, a ignorância acaba. Quando a fé é liberada, poder sobrenatural pode se mover. O Espírito Santo, ele precisa apenas da sua cooperação, ele vai fazer o resto. Mas você sabe que é a gente que atrapalha? Aleluia. Outro dia eu vi um vídeo, eu não baixei, devia ter baixado, não lembrei. Mas eu vi um vídeo que estava um Espírito Santo e tinha pessoa. O Espírito Santo falou no ouvido da pessoa assim, fala para ele que ele vai ser curado. Aí o cara estava lá, orando e tal, e o Espírito de novo no ouvido dele, fala para ele que ele vai ser curado. E quando o cara abriu a boca, falou, você vai ser curado. Aí o Espírito Santo fazia assim, e Deus te falou, Espírito Santo, não falei não. Não, para, e continuou a falar um monte de coisa. E o outro, não falei nada disso. Está vendo, é a gente que estraga. Deus tem o sobrenatural para manifestar, mas a gente tem que querer dar uma enfeitada. Tem que querer pôr um colorido. Tem que querer mexer onde não é. Não faça isso. O Espírito Santo só precisa da sua cooperação. Deixe o Espírito Santo agir. Daqui a pouco nós vamos orar. E você pode erguer suas mãos e falar, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sabe uma oração que eu fiz há uns anos atrás? Bendita oração, mudou minha história. Senhor, me dá a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Mudou minha vida. Cada coisa que aconteceu depois disso foi sobrenatural, aleluia. Mas vamos lá, que eu quero entrar nesse assunto que é muito importante, quero terminar ainda hoje, aleluia. O que são os dons espirituais? Você escuta a gente falar disso, você pega a fichinha de oração e está lá, liste os dons espirituais que você está buscando. Aí está escrito para você ser cheio do Espírito Santo e batizado no Espírito, porque esse é o primeiro. Por isso que ele está aí escrito. Porque se você não receber esse, você nunca vai receber os outros. O enchimento do Espírito Santo é a primeira porta de entrada para a manifestação dos outros dons ministeriais e espirituais. Portanto, filho, se você está aqui e não foi cheio do Espírito Santo, daqui a pouco nós vamos orar. E você sairá daqui revestido pelo poder do alto. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos orar.
e um irmão mais velho aí seu, próximo a você, vai impor as mãos sobre você e vai liberar o poder do Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. O que são dons espirituais? Então, dons espirituais são habilidades sobrenaturais que são dadas pelo Espírito. Não são habilidades que você pode aprender, são habilidades que você recebe. É algo que você não aprende, você recebe de Deus. Nós não desenvolvemos os dons espirituais, nós apenas aprendemos a cooperar com a manifestação deles. O poder de Deus se manifesta, nada mais é, dons espirituais nada mais são do que o poder de Deus se manifestando através de nós. Os dons espirituais não são, presta atenção, não são os frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, etc. Isso não é dom espiritual. Os frutos do Espírito podem ser cultivados e amadurecidos à medida que nós andamos no Espírito. Mas os dons são automáticos, o Senhor derrama sobre você. Os dons espirituais não se referem às responsabilidades ou funções de cada membro. Por exemplo, é uma responsabilidade e uma função nossa. Nós somos testemunhas de Cristo. Isso é uma responsabilidade que eu e você temos. Se você não sabia ainda, eu estou te contando. Você foi chamado para testemunhar sobre Jesus. Outra responsabilidade é fé na palavra. Quando a palavra entra no seu coração, é uma responsabilidade sua abrir o coração em fé para recebê-la. Você pode participar de um culto como esse, sair daqui do mesmo jeito que você entrou, se você não tiver fé e não abrir o coração para receber a palavra. Vai ficar do mesmo jeito, tudo sempre igual. Mas se houver fé, a palavra vai produzir. Outra coisa, que é função nossa, que é uma responsabilidade nossa, generosidade. Sabia que todo cristão foi chamado para ser generoso? Quando eu falo generoso, não é só generoso em dízimo e oferta, é generoso com seu irmão também. É generoso com seus vizinhos também, até aquele endemoniado daquele vizinho lá. Oh, mano. Fitinha aqui assim. Mas é também. Aleluia. Sabe, isso é uma responsabilidade nossa. Tá bom, pastor, já entendi. Por que o Espírito Santo, então, concede dons? Veja, o Espírito Santo concede dons para nós cooperarmos com Ele no testemunho da ressurreição de Cristo. Os dons servem para quê? Para você cooperar com Jesus no testemunho. Você prega Jesus, eu vou facilitar o entendimento. Você prega Jesus, a pessoa recebe Jesus, e ela está enferma. Você ora, ela é curada, algo dentro dela é transformado. Uau, o médico falou que não dava para ser curado, mas vocês oraram e Deus fez. Uau, 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 tem alguma coisa de diferente nisso. Isso é poder do Espírito, os dons servem para isso. Os dons servem para confirmar a palavra do Evangelho. Os dons servem para confirmar, nós estamos orando por pessoas sendo salvas, levamos 87 para o encontro, aleluia. Isso é poder do Espírito, isso é para cooperar, a ação do Espírito é para isso. Por que o Espírito age assim? Você já reparou que o mundo é cético? E as pessoas adoram zombar de Deus? Uma vez eu fiz um encontro em Campinas, levei um menino lá, levaram o menino, mas esse menino me atormentou a alma no período da manhã do encontro inteiro. Ele ficava rindo das pessoas que respondiam a palavra. Irmãos, eu comecei a ficar numa ira com aquele menino, e eu comecei a orar, falar, Senhor, eu vou terminar esse encontro, mas minha vontade é pegar esse menino e jogar ele para fora. Senhor, toca nesse menino de alguma maneira, Senhor. Ele precisa entender que ele está mexendo com algo sobrenatural muito sério, Senhor. Irmãos, ele endemoniou. Na palavra de libertação manifestou um espírito maligno. E ele caiu endemoniado, nós expulsamos. Quando ele voltou a si, mudou. Agora ele não zombava mais, ele estava com medo. O que aconteceu? Por que eu estou no chão? Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu pensei, agora você vai ver. agora é minha vez. Sabe, poder do Espírito. Poder do Espírito. Por que acontecem essas coisas? Por que acontecem essas coisas? Não, é porque de Deus não se zomba. Não seja natural, não é isso. É porque ele precisa ter uma experiência com o Senhor. Ele precisa enxergar que o poder sobrenatural é real. Satanás é real. Satanás é que faz esse tipo de coisa. Ouça, por que Deus dá dons? Deus dá os dons para benefício do corpo. Isso é importante. Quando nós formos orar daqui a pouco, isso é fundamental para você receber os dons de Deus. Os dons não são para te dar poder por si só. Você sabe que o mundo busca poder. Os dons não são só para você ter poder. Os dons são para benefício do corpo.
O corpo se beneficia dos dons. Um dom não funcionará para você mesmo, mas vai funcionar para outro. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu me lembro que eu era mais jovem, estava lá na Armênia ainda, estava começando a liderar a célula, e o Senhor falou ao meu coração: ora por aquele fulano, ele tem um problema nas vistas. Eu falei: Senhor, você está de brincadeira, né? Eu vou orar por ele, cara, porque o cara usa óculos? Pegadinha, né? Ha! Você vai aparecer e vai falar: pegadinha, né? E o Espírito me incomodando: ora por ele. Eu falei: não vou fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Tem o Simancol. Você está percebendo que é a gente que bloqueia o poder do Espírito? Eu fiquei uns 45 minutos lá do louvor orando: não vou, mas não vou, nem que você aparecer aqui eu não vou. Eu não vou, não tem para mim, como é que eu vou dar para o outro? Mas aquele incômodo não passava. Eu falei: meu Deus, eu vou lá, porque senão eu não vou conseguir nem assistir o culto. Fui lá orar. Você não sabe o constrangimento. O Senhor mandou eu vir aqui orar por você. Sabe quando você chega para orar meio assim? Oh, meu Deus. Eu recebo. Ele mandou eu orar por você, para que você melhore aí sua visão. Mas o cara foi tomado na hora, começou a chorar, e falou: eu estava orando, porque ele estava ficando cego. Estava participando já de um instituto para pessoas com baixa visão. E ele falou: eu estava orando para ser curado. Eu falei: uau, Senhor, mas o Senhor foi chamar eu. Tem fé para mim nisso. Como é que eu vou fazer? Ele falou: ora por mim, porque eu estava orando para alguém vir aqui me ajudar a interceder em oração. Eu orei, ele foi curado. Não recuperou 100% da visão, mas ele já foi dispensado lá do tal instituto, porque agora ele não tinha mais baixa visão. Mudou, uma realidade mudou. Aleluia. Aí você fala: pastor, mas eu nunca tive fé para mim. Mas operou na vida do outro. Os dons não são para benefício seu, são para benefício do corpo. Não fica restrito, achando: e agora? Como é que vai fazer? Porque para de olhar para você. Eu também não estou com isso estimulando você a viver uma vida desregrada de qualquer jeito, já que não é para olhar para você. Mas existem coisas que fogem à sua qualificação natural. Mas Deus quer te usar. O Espírito Santo usa quem Ele quer. Se você é membro do corpo, então eu quero dizer para você, afirmar: existem dons para serem liberados e operar na sua vida. Aleluia. E desconhecê-los é prejudicial ao corpo. A ignorância é que impede a gente de agir. Aleluia, mas nesses dias, o sobrenatural vai se tornar comum. Suas palavras vão ser revestidas de autoridade. Os dons do Espírito vão fluir sobre você como um rio, abençoando as pessoas ao seu redor. Quando as pessoas chegarem para você, você vai ter uma palavra de conforto e de conhecimento. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, a primeira parte só. Nós devemos desejar e buscar os dons. Por que essa fichinha tem 3 espaços aqui para você escrever dons? Porque nós devemos desejar e buscá-los. Você não tem aquilo que você não deseja. A Bíblia diz que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Se você não buscar, você não vai encontrar. Não é automático, está à sua disposição, mas você precisa entrar. Você precisa querer. Aleluia. Como aquele pai, eu conheço um pastor, ele era um empresário muito bem sucedido, e quando o filho dele fez 15, 16 anos, ele começou a pagar um consórcio. Aleluia. E quando o menino fez 18 anos, o consórcio estava lá para ser contemplado, e ele pegou o carro. E o menino olhou e falou: pai, você comprou um carro? Comprei um carro. Mas pai, você nem precisa. Ele falou: mas eu quis comprar um carro. E pôs o carro na garagem, nunca saía com o carro. E eu conheci o irmão e ele dizia: eu só estou esperando ele pedir para dar. De que ele pedir, ele ganha. Mas ele está lá olhando e perguntando ainda: pai, você comprou outro carro, nem usa. Eu pensando: mas é tolo mesmo, por que não pede? Eu falei, quase que eu falei: me dá que eu aceito. Se você quiser me dar, eu estou aceitando. Ele não pede, quase que eu fui lá falar para ele: porque você não pede o carro, miserável? Ele vai te dar. Você não percebeu ainda? Você não tem porque você não pede. A primeira parte do versículo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Só até aqui. O que a Bíblia diz? Procurai com zelo. Zelo envolve busca. Você não manifesta os dons do Espírito porque você não deseja.
É por isso que nesses dias nós estamos te incomodando a orar por isso. Pastor Wilson tem falado isso de manhã. E eu senti necessidade de te dizer isso aqui. Você precisa buscar os dons do Espírito. Você precisa começar a célula orando. Vou estimular você, viu, líder, naquela oração inicial. Ora pelos dons do Espírito agora. Pede que o Senhor vai te dar. Aleluia. Eu anseio por o dia que você não vai conseguir terminar a célula, porque Deus moveu e mexeu o protocolo todo. E aleluia. Não força a barra. Deus vai fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Mas qual é o nosso problema? Nós estamos acostumados com o comum. Nós estamos acostumados com o que é natural. E nós nos esquecemos como que é o outro lado, como que é o sobrenatural. Que o Senhor desperte em mim e em você fome por sua glória. Olha para o seu irmão agora e fala que o Senhor desperte fome por sua glória. Aleluia. Sabe quando que os dons vão mover? Quando você entende que os dons são sobrenaturais e para benefício do corpo, o amor pelo corpo enche o seu coração e você então deseja manifestar os dons por amor ao corpo. O amor por ver vidas transformadas, por ver famílias salvas, por ver o poder de Cristo destruindo a dor, a doença, a pobreza e a morte na vida das pessoas. Isso move você. Sabe, existem encargos. Existem encargos. Eu amo dar aula. Amo, de verdade, amo dar aula. Eu dei aula anteontem, vou dar aula amanhã, aleluia. E se bobear, semana que vem eu dou aula também. Eu não sei quem é, mas eu dou. Aleluia. Eu amo abrir culto. Falo para os irmãos, esses dias eu falei para eles, vocês abrem o culto, vocês participar do culto, não deixa vocês fazer nada. Isso aí. Não deixa vocês fazer nada. Mas eu fico olhando, se ele não subir daqui 1 minuto, eu estou subindo. Eu deixo eles pregar e fico pensando, o Senhor está falando comigo, tinha alguma coisa para falar para os irmãos, não dá para esperar uma semana, eu vou mexer. E os irmãos às vezes falam, tá bom, pastor. Eu falo, tá bom, não vou mexer não. Mas, sabe, eu amo fazer isso, eu amo. Aí Deus me usa. Mas se você não gostar de ser usado, por que o Senhor vai te usar e não vai usar outro? Eu amo célula. Amo célula. Célula é uma das melhores estratégias do mundo. A célula manifesta o poder, o amor de maneira íntima. A célula, quando ela funciona direitinho, todo mundo se sente amado e cuidado. Não dá para você se sentir amado e cuidado nesse tanto de gente macro aqui, é mais difícil. Mas na célula você é amado, você é cuidado. Eu fico olhando às vezes, por que alguns não amam a célula? Sua célula pode ser a mais esquisita, mais problemática, ame sua célula. É lá que o Senhor te escolheu para manifestar poder. E nunca esquece que cada um gera segundo a sua espécie. Você acha sua célula esquisita, você tem que olhar se você não é esquisito também. E deixar de ser. Não é verdade? Cara, a Bíblia que diz. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala, não somos esquisitos não. Aleluia. 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 O que tem que permear você é o amor por ver vidas transformadas. Projeta para mim, eu preciso correr, aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Maldito Jesus. Ninguém faz isso que é movido pelo Espírito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso, não é só para você guardar, é para você abençoar o corpo. Verso 8, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro segundo o mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, e a outro discernimento do Espírito, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-la, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Senhor dá a cada um como Ele quer. O Senhor dá a cada um como Ele pede.
Verso 12, porque assim como é o corpo, e um tem em muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Uau, você pode receber todos os dons para a edificação da igreja. Você pode receber só um, você pode receber só 2 ou 3, não importa, você precisa clamar e pedir. Eu vou ser objetivo, não tenho muito tempo, aleluia. Você me dá mais um tempinho se precisar? Aleluia, vamos lá, aleluia. Aleluia, se você precisar sair, não fique constrangido, em nome de Jesus. Algo maravilhoso sobre os dons, é que eles operam dentro de 3 unções que foram dadas por Cristo, para cada um de nós que somos filhos. Os dons podem ser agrupados de 3 maneiras. Primeiro, dons de revelação, que tem a ver com sacerdote. Dons de poder, que tem a ver com a unção do rei. E dons verbais, que tem a ver com a unção profética. Você pode operar em todos ou em alguns. Vamos falar de dons de revelação ou unção sacerdotal. Por que eles são chamados assim? São chamados assim porque eles mostram alguma coisa. O primeiro deles é a palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? Deus tem toda a sabedoria do mundo. Deus sabe todas as coisas que estão para acontecer. Uma palavra de sabedoria é uma palavra da parte de Deus revelada sobre você. É um dom, você pode pedir. Eu me lembro que estava em Guarulhos, numa situação que aconteceu, havia um casal de irmãos, eram irmãos gêmeos, e eles tinham um negócio todo esquisito, a gente orou, já expulsou os capeta tudo, já andou junto, mas o negócio parece que não rompia, e um dos irmãos foi tomado por uma palavra de conhecimento, de revelação, de sabedoria, da parte de Deus, e falou assim, uma mulher fez um trabalho para vocês, e disse que você, rapaz, ia ser homossexual, e disse que você, moça, ia ser lésbica. Aí eles falaram, é verdade, ela contou para minha mãe isso, lançou uma maldição na gente, minha mãe contou para a gente. Eles nunca haviam falado isso, foi uma palavra de sabedoria. Deus trouxe. Houveram momentos de irmãos estarem orando com os outros e falarem, uma pessoa no culto orando, chorando, e o irmão, um homem, chama outra mulher e vai lá. Olha, Deus me toca que você tem um problema no útero. E ela fala, tenho mesmo, vim aqui para buscar cura. E ele fala para a mulher que estava com ele, põe as mãos sobre o útero dela, a região, aí nós vamos orar agora, vai ser curado. É sabedoria de Deus. É uma palavra de sabedoria, não foi revelada por ninguém. É um dom que entra em operação quando nós necessitamos de uma resposta para uma questão difícil. É a palavra que vem para encerrar o assunto de forma sobrenatural. Presta atenção, não é palavra aprendida num livro, numa sabedoria humana. Não se trata de uma sabedoria aprendida pela experiência, mas é uma manifestação de uma palavra sobrenatural de Deus. É isso, é esse dom, Deus vai usar você em nome de Jesus. Aleluia. Lucas, eu vou ler alguns exemplos, eu vou ler um só. Gênesis capítulo 41, verso 33. Uma palavra de sabedoria. Agora, pois, escolher a Faraó um homem ajuizado e sábio, ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Verso 37. O conselho foi agradável a Faraó, e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como esse, a quem há do Espírito de Deus? Foi uma palavra de sabedoria, para algo que ia acontecer, para guardar o mundo que existia na época. Deus libera esse tipo de coisa. Aleluia, aleluia. Deus quer levantar muitas pessoas com palavras de sabedoria. Muitas pessoas com essa visão. O outro dom relacionado a isso é palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Não é um conhecimento obtido com estudo profundo da Bíblia. Não se trata de um conhecimento que foi obtido pela experiência que você viveu. Assim como eu te falei anterior, né, no dom anterior, Deus nos dá uma palavra, uma fração de conhecimento. Algo sobre o passado, o presente ou o futuro, numa situação de alguém que pode transformar a vida dessa pessoa. Projeta para mim Atos capítulo 9, verso 10. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ananias recebeu uma palavra dessa. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ele estava sendo chamado, recebendo uma palavra. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, a casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor,
De muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram como que escamas dos olhos e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. O Senhor revelou a respeito de alguém, algo para ele fazer. Deus vai te usar dessa maneira, trazendo palavras de revelação, de conhecimento, pelo amor de Deus. Olha para mim, quero te falar isso bem sério. Você não é cartomante gospel. Você não é chamado para ficar adivinhando a vida dos outros. Você não é chamado para fazer um tarô de Jesus. Não adianta vir para você e falar, porque você tem dom, fica adivinhando, você não é cartomante. É o Espírito Santo quem te dá a revelação. Cuidado para você não sair espalhando inverdades. E lembra que o dom não é para benefício próprio, amém? É para benefício do corpo. Nunca vai ser para você ganhar nada, é para benefício do corpo. Amém? Cuidado e foge de gente que faz isso. Foge de gente que fica adivinhando as coisas em troca de dinheiro. Foge disso. Gente assim é enviado do diabo, não é enviado do Senhor. Foge, como seu pastor estou te instruindo. Foge e não seja desses em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Outro, discernimento de espíritos. Esse dom revela a origem de uma manifestação espiritual. Se ela é de Deus, do espírito humano ou de Satanás. A Bíblia nos ensina a testar os espíritos que procedem de Deus. Não vou ler o texto, 1 João capítulo 4, verso 1 fala sobre isso. Manifestações sobrenaturais podem vir de diversas fontes. Você sabia que Satanás também é um ser espiritual? Satanás também pode agir de maneira sobrenatural. Também pode agir de maneira sobrenatural nesse sentido. Projeta para mim, Atos capítulo 16, verso 16. Aleluia. Olha o que aconteceu. Aconteceu que indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, possessa por um demônio, ao qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Lembra que eu te falei que o dom não é para benefício próprio, mas para benefício do corpo? Ela ganhava dinheiro para os senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estava falando mentira? Não, porque ela adivinha, estava falando a verdade, mas era um demônio. Olha a reação de Paulo, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Uau! Como é que ele soube que isso era espírito maligno? Ele teve discernimento de espíritos. Porque quando você ouve falando a verdade, o que você pensa? É demônio, mas está ajudando a pregar o evangelho, vamos seguir. Segue a vida, está tudo certo. É demônio, mas não está fazendo mal. Não tem essa de fazer mal, você não negocia com o demônio, você não pede por favor para demônio, você manda sair e acabou. Você não negocia com Satanás, não tem preguinho para Satanás, tem sai e agora. Em nome de Jesus, você não fica entrevistando o demônio, não precisa disso. Você não precisa saber de onde ele veio, nem o que ele está fazendo. Você tem que saber por quem te chamou, quem te enviou e para que te enviou. Você não precisa saber nada do demônio. Você precisa mandar ele sair e acabou. E você tem autoridade no nome de Jesus. Então, veja, discernimento de espírito não é adivinhação espiritual. Não é ficar, Isso é demônio, não é. Não é introspecção psicológica, nem aquela penetração mental. Vamos dar as mãos e pensar na mesma coisa. Isso é esotérico, sai desse negócio, foge que não é isso aí não. Não é poder para discernir as falhas dos outros. Aleluia. Poder para discernir a falha dos outros tem um nome, chama crítica. Não é discernimento de caráter de ninguém. Você não foi chamado para ficar discernindo o caráter de ninguém. Nem tudo é demônio, irmãos. Às vezes, nós nos deparamos com o espírito do homem em ação, com a alma. A alma movendo pelas obras da carne.
Tem um livro, eu não vou indicar esse livro não, que a última vez que eu li esse livro eu quase desviei, deixa para lá. Tem um livro que fala disso, o livro fala todas essas manifestações são da alma. O Senhor não te chamou para fazer nada dessas coisas. Deus te chamou para mover no sobrenatural. Mas não te chamou para perder o controle. O Espírito Santo não te faz perder o controle. Aleluia. Então veja, obras da carne, a inveja é mencionada, a inimizade, discórdia, são obras da carne. O Espírito Santo capacita você a saber a origem dessas atitudes. Não ceda ao que é natural. Você pode pedir, Senhor, eu quero os dons. Quero os dons do Espírito, quero a vida de Deus, quero o poder de Deus, aleluia. Segunda parte são os dons de poder, que tem a ver com a unção do rei, aleluia. Eles são assim chamados porque são dons que fazem algo. O primeiro que eu posso destacar é o dom da fé. O dom da fé, tem irmãos que têm o dom da fé. É o dom, não é um pensamento positivo, não é um cara otimista, ele tem fé, uma fé que chega a ser sobrenatural. Esse dom, ele opera através de uma fé sobrenatural, inquestionável. Você tenta questionar, o cara diz, não quero nem te ouvir, porque eu sei, Deus vai fazer e acabou. Não é só uma certeza qualquer, é uma certeza absoluta. Faz assim, ó, puxa o ar pelo seu nariz. Tão certo quanto o ar entrou nos seus pulmões pela sua narina. É esse dom de fé, a certeza absoluta, entrou de alguma maneira. Isso é esse dom, aleluia. Não se trata, portanto, de fé que nós temos nas promessas de Deus. Não se trata da fé da salvação. Não se trata do fruto da fé. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, o que ele falou? Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. O que é esse sempre me ouve? Eu sei, ninguém precisa me contar. Todo mundo pode dizer o contrário, mas eu sei, eu oro e você me ouve. Lázaro, levanta, anda, sai para fora agora. É fé, certeza, não tem sombra de dúvida, não tem sombra de variação. Aleluia, aleluia. Outro aspecto desse dom é uma provisão sobrenatural. 1 Reis, eu não vou ler o texto, 1 Reis capítulo 17 fala sobre isso, quando Elias foi alimentado pelos corvos que lhe traziam carne todos os dias, numa época de extrema fome. Milagre, fé. Fé, eu estou lá, estou parado, não tenho como fazer nada, Deus alimenta, e amanhã, o que Deus vai fazer? Vai trazer outro corvo para alimentar, e o dia que o corvo parar de alimentar, eu sei que é a hora de sair daqui, aleluia, aleluia, o Senhor pode te encher com esse dom de fé sobrenatural, se olhar para as circunstâncias e crer, Deus vai fazer. Outros são os dons de cura. Os dons de cura funcionam de maneira sobrenatural para curarem doenças e enfermidades. Projeta para mim, Lucas capítulo 5, verso 17, vamos ver um exemplo. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estavam eles ensinando, e achava-se ali, assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Uau, tem dom de cura. Então, o camarada ora, impõe as mãos e recebe cura. Sobrenatural, sobrenatural, Deus usa, pode usar você precisa pedir. Eu diria para você que não dá para definir o que é mais importante ou não é. Não tem como a gente definir isso. Mas eu diria para você que talvez a maior necessidade nos dias de hoje é esse dom de cura. Uma das maiores necessidades. Eu falo isso pela quantidade de pedidos de oração que a gente recebe por enfermidades. Você pode operar de maneira sobrenatural. É mais ou menos como Jesus. Pai, graças te dou, o Senhor me ouve, eu sei, o Senhor me ouve. Eu posso orar e o Senhor me ouve. Outro, dons de operação de milagres. Manifestação desse dom promove milagres espetaculares de toda sorte. No âmbito do corpo físico, pode restituir um órgão que não existe mais, que foi morto, que foi talvez amputado. Milagre, milagre. Sobrenatural. Atos capítulo 8, verso 39, projeta para mim. A Bíblia diz, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegarem em Cesareia. Milagre! Você já foi transportado de um lugar para o outro? Sumiu. Está lá falando, pregou o evangelho, batizou, sumiu. Apareceu 40 quilômetros para frente. Não tinha carro, filho, tinha que andar os 40 quilômetros a pé, ou no lombo do camelo. Deus acelerou o tempo para ele. Aleluia, aleluia, tempo zero, 40 quilômetros. Consegue perceber? Milagre. Deus vai te usar para agir em milagre. Não tenha medo.
Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Deus sabe aonde vai usar cada um com cada dom. E por fim, os dons verbais, que tem a ver com a unção profética. Esses dons dizem, falam alguma coisa. É a palavra que libera o poder criativo. Falar, você tem que entender uma verdade. Eu sei que eu estou sem tempo, mas você tem que entender essa verdade. Falar, abrir a boca no reino do Espírito, é extremamente poderoso. Há poder nas suas palavras. Por isso que você deveria arrancar da sua boca a reclamação e a crítica, porque há poder nas suas palavras. Há poder, você tem que mudar a sentença. Muda a sentença, eu me incluo nisso, nós todos, uma hora ou outra a gente fica irritado, fala coisas que não deveria falar, mas as palavras têm peso e poder espiritual. Então veja, esse dom, esse falar no mundo espiritual é poderoso. O Espírito Santo concede os dons que dizem algo, por exemplo, línguas estranhas, interpretação de línguas e profecia. Todos podemos profetizar, todos podemos orar em línguas estranhas, e se pedirmos nós podemos interpretar essas línguas também. Por que Deus faz isso? Deus faz isso para a edificação do corpo. Então, primeiro, a variedade de línguas, que é o que está escrito aí, ser batizado no Espírito Santo, está escrito na sua fichinha, é um discurso numa linguagem desconhecida pelo falante. A Bíblia diz que você não entende o que se está falando, mas a sua mente, ela fica infrutífera, mas o seu espírito é edificado. Você deveria, a Bíblia diz para orar sem cessar. Sabe como que você ora sem cessar? Orando no Espírito. Orando no Espírito. Orando no Espírito o tempo todo. Aleluia. É uma língua que você não entende. São três as manifestações dessa linguagem espiritual. Primeiro, é um sinal para os descrentes. Quando que é um sinal para os descrentes? Quando você começa a orar pelo Espírito e às vezes a falar num idioma aqui, natural, que você não fala. Já vi pessoas que levantaram e falaram, você falou uma coisa para mim. Falei, você orou aí um negócio que é para mim. Não, eu estava orando em línguas. Não, você estava falando numa língua, eu não me lembro qual que é a língua, é que eu entendo, eu sou de lá. Você falou para mim, eu sei. Ele estava só orando no Espírito. Mas alguém recebeu como algo da parte de Deus. Línguas para interpretação para as reuniões públicas, são idiomas celestiais jamais conhecidos na terra, por isso eles devem ser interpretados. 1 Coríntios 14 fala sobre isso. É quando você começa a orar em línguas e alguém levanta para interpretar, ele não vai traduzir, ele vai interpretar algo que Deus está falando. Eu já vi isso acontecer várias vezes, um ambiente de muito poder, muita graça, Deus pode fazer aqui também. E línguas para edificação pessoal, que é esse batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, a Bíblia diz, 1 Coríntios 14, verso 2, isso, a Bíblia diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Você deveria orar em línguas todos os dias para que você seja edificado, para que você receba da vida de Deus. Tem também a interpretação de línguas, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, olha o que a Bíblia diz, há outra operação de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas, e há outro a capacidade de interpretá-las. Mais uma vez, essa interpretação não é tradução, não é traduzir algo, é simplesmente liberar uma sentença. Às vezes a pessoa está falando uma única coisa, e esse outro está recebendo da parte de Deus, interpretando um monte de coisas. Não despreze o poder do Espírito. 1 Coríntios 14, verso 5 diz que as línguas com interpretação equivalem ao dom de profecia. Quando há uma manifestação de Espírito como essa, é como se houvesse uma profecia. E por fim, a profecia propriamente dita, a palavra profética. Esse é o principal dom, porque esse é o dom que mais edifica a igreja e nós vamos orar daqui a pouquinho. Todos nós devemos e podemos profetizar. O que é profecia? É um discurso sobrenatural falado no idioma de alguém que está ouvindo. Para que se libera uma palavra profética? Para edificação, para encorajamento e para consolo. Profecia não é para você derrubar o irmão. Profecia não é para você sair contando umas coisas. Eu tenho umas coisas para te dizer, vou te dar uma palavra profética. Isso não é profecia, não, isso é carnalidade. Isso é outra coisa, não é profecia. Esse dom edifica. Quando você profetiza, a pessoa que está recebendo a palavra, a igreja que recebe a palavra, a profecia tem a função de deixar a igreja se sentindo fortalecida. Eu costumo dizer que profecia é você falar ao outro aquilo que você quer ver para você. Você quer ser abençoado? Você quer ver milagre?
Você quer ver seus familiares convertendo? Você quer ver sua situação financeira sendo transformada? É isso que você tem que falar na vida do seu irmão, liberar uma sentença profetizada da parte de Deus. Deus confirma a palavra dele através de você. Hebreus capítulo 2, verso 4. Aleluia. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, seguindo a sua vontade. Uau. Deus confirma. Projeta Marcos capítulo 16, verso 19. Aleluia. Marcos 16, 19. Obrigado. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Senhor confirma a palavra por meio de sinais. Isso é viver sobrenatural. Para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para uma vida natural. Você foi chamado para uma vida sobrenatural.